Vamos mudar de assunto agora. Em algumas datas, como o Dia das Crianças, Semana Nacional de Prevenção a Incêndios, é comum vermos ações realizadas no 3º Batalhão de Bombeiros Militar. Mas a verdade é que essas ações, elas acontecem o ano todo. E além do trabalho dos bombeiros, que já estamos habituados a ver, existe um trabalho social muito bacana também. Por isso que a gente recebe hoje aqui o capitão Marcelo Pereira. Boa tarde, bem-vindo, capitão. Boa tarde, Vanessa. Obrigado pelo convite. Imagina. E também o subtenente Valério Valmor Pereira. Boa tarde. Boa tarde. Valério Pereira, para a gente falar dessas ações que são realizadas pelos bombeiros. Aliás, a gente já começa parabenizando pelo Dia dos Bombeiros, Dia Nacional dos Bombeiros. Foi no dia 2 de julho. E aí a gente vê uma série de ações acontecendo. Uma delas aconteceu há alguns dias. A gente viu o quartel repleto de crianças fazendo uma visitação. É uma rotina do quartel, né, receber crianças. Isso. Essas ações, né, na verdade, a gente intensifica nessa semana de festividades do bombeiro, mas o quartel, ele recebe crianças o ano inteiro. Essas crianças, elas adoram, né? Acho que você presenciou até em casa isso. E o quartel, durante todo o ano, a gente está sempre de portas abertas para receber crianças. Não tem uma faixa etária exclusiva, são crianças, são adolescentes, são idosos, inclusive, né, Sueli? Sim. Idosos também a gente recebe, tem alguns projetos para os idosos, bombeiro de melhor idade, enfim. E aí essas crianças, elas vão junto com a escolinha e lá, né, Valério, tem uma experiência única, porque a gente tem fotos, imagens, nesses registros dá para ver que elas têm uma interação com a estrutura do quartel e com o dia a dia dos bombeiros, né? Pois então, eu posso dizer para você que para nós, sempre que recebemos essas crianças, não só as crianças, como o capitão falou, né? Desde as crianças, o jovem, o adulto, o idoso, cada vez que vão no nosso quartel, a gente tem assim o prazer, né? E para nós é muito gratificante poder botar um pouquinho das nossas ações, um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do que a gente vive e demonstrar para eles que o nosso quartel é uma família. Então, esse prazer nosso e o prazer de poder dizer para eles, estejam em casa. E com isso a gente faz todo um trâmite, todo um trabalho ali, o qual a criança fica muito feliz e depois a gente tem esse resultado que está vindo de você, Não só de você, mas dos pais, né? Que inclusive às vezes mandam alguma mensaginha agradecendo pela presença. Dizendo que foi super bacana essa experiência das crianças. Com certeza. Agora, Valério, o que as crianças perguntam? Quais são as curiosidades? Pois então, perguntas que nós faríamos, né? Lá atrás. São perguntas tipo assim, o que o bombeiro faz? Por mais que seja, que eles têm na mentalidade deles, que é apagar fogo, mas a gente tem que diversificar também. O bombeiro não faz só o apagar fogo. Ele tem um lado social, que é o quê? De repente, o gatinho que está lá na árvore, que hoje se diz que não é serviço de bombeiro, mas o bombeiro tem um coração, né? Que a comunidade sabe como é que funciona. Então a gente às vezes vai lá e tira assim esse gatinho, porque às vezes não é o gatinho, mas é a criança que está solicitando ao pai, e o pai com amor pelo filho, faz com que o bombeiro, dá uma força para nós, está o gatinho na árvore. Por que não? Por que não fazer esse trabalho? Certamente. Capitão, as crianças passam a olhar a corporação com mais respeito, as famílias também. Qual é o retorno nesse sentido que vocês recebem? Como disse o Sub, eles têm aquela imagem de um caminhão passando na rua, de uma ambulância, que o bombeiro tem aquela função de atender na rua, né? Então, quando eles são recebidos dentro da nossa casa, do nosso quartel, eles começam a enxergar que realmente são famílias, são pais, são maridos, são irmãos que estão ali e nos olham de maneira diferente, né? E o que a gente vê de resultado? Muitos pais nos contam que tem um resultado, que olha, eu acho que vocês despertaram, plantaram uma sementinha no meu filho, ele só fala em bombeiro. A gente sabe, muitas vezes é uma fase, um momento da vida dele que ele quer ser bombeiro, aquele sonho de criança, e alguns desses já tivemos histórias de retorno de crianças que visitaram o quartel, com a sua foto ali, bateram na época e são soldados nossos, Nossa, olha só, sargentos que alegria poder testemunhar isso, né? Foi uma semente bem plantada naquela época. É verdade. Então, profissionais se tornam profissionais depois, atuam de repente até com quem estava ali fazendo aquela visita, né? Apresentando aquela visita naquela oportunidade. Esse trabalho como que é? As escolas procuram os bombeiros, fazem o agendamento conforme a disponibilidade ali do pessoal do quartel? Isso, a gente só pede para que as diretoras, os responsáveis, façam um contato prévio para ver uma agenda, porque como vocês conseguem ver nas fotos, a própria guarnição de serviço que está no dia, ela atende as crianças juntamente com quem está no expediente ali para fazer essa função, só que a gente precisa de um agendamento prévio
para que estejam as viaturas ali, que estejam pessoas disponíveis para atender. E tem um outro trabalho também, né, Valério, que vocês realizam, que é quando a corporação, quando os bombeiros vão até universidades, grupos comunitários, também acontecem essas palestras fora, né? Positivo. O Corpo de Bombeiros, além de trabalhar com a criança, como você falou, também trabalhamos, principalmente, a gente agora fez no primeiro semestre um evento junto aos professores, onde a gente colocou eles em uma sala e fizemos deles multiplicadores. O que seria isso? Passamos toda uma parte de combate a incêndio, de atendimento pré-hospitalar, para que esses professores, dentro do ambiente deles, não só do ambiente escolar, mas até na sua residência, lá na rua, no shopping, né? Saibam de repente, atuar, né? Possam atuar, trazendo um resultado que, de repente, teria que chamar o bombeiro, mas por si só ele já resolve. E a gente já teve retorno disso, sabe? Isso ajuda muito, por exemplo, numa situação de nervoso, não saber lidar, quem chama, como faz, né, acaba atrapalhando a operação. Exatamente. Né? E aí essas informações, o básico, às vezes a pessoa já está resolvida a ocorrência. Né? Vai que lá tem um mal súbito, e essa pessoa está lá e a gente já mostrou o procedimento de como fazer. Às vezes essa pessoa já solucionou o problema local, e para que ligar o 192? Para que ligar o 193? Se realmente ali já está... Né, já está a ocorrência resolvida por essas pessoas que a gente transmite o nosso conhecimento. Certamente. A gente está vendo algumas imagens agora, capitão. Eles então interagem, né? Não é uma visita, ainda mais quando são muito pequenos assim, não é uma visita palestra, né? É uma visita totalmente interativa. Eles podem mexer, podem apertar, estão sendo supervisionados, né? Exatamente. Tanto que se você nota nas imagens, a gente tem uma roupinha de bombeiro para criança, né? Então a gente coloca aquela roupa, um capacete e monta uma linha de mangueira para que eles brinquem com a água, eles entram no caminhão, é ligado o alarme, o giroflex, sirene. Eles devem adorar. Brinca com eles pelo pátio do quartel, água, com tudo. Então eles têm uma experiência bem perto do que a gente faz, né? Bem e além próximo. disso, eles passam também claro, respeitar mais a corporação, mas também entender, por exemplo, questões de acidentes, o que é perigoso, o que não fazer. Vocês chegam também nesse assunto? É uma das partes. A gente, quando recebe a criança, principalmente eu que estou na função, que é o B3, né, que é o ensino, instrução e que faz essa parte, a gente atua mais diretamente com essa situação de receber essa visita. Então a gente, por ser criança, é como você falou, tem que ser um atendimento diferenciado. Não adianta falar em coisas específicas que não vai entrar na mentalidade da criança. Mas a gente leva para a sala, a gente demonstra um vídeo institucional nosso, leva, né, no pátio, andemos de quadriciclo, montemos a linha de combate a incêndio, conforme o capitão já falou. Então tudo isso, a criança é um fator que vai gravar, isso ela vai levar para casa e leva para a vida inteira. É verdade. Quantos bombeiros militares hoje aqui em Blumenau? Sabe, capitão, mais ou menos? Quantos profissionais? Aqui em Blumenau a gente tem 3 quartéis, né? Tem no centro, no sul e no norte. Então a gente tem na faixa de 15 a 18 bombeiros por dia trabalhando. Por dia, né? E aí profissionais aí que estão de parabéns. Isso. O nosso parabéns para vocês pelo Dia Nacional dos Bombeiros. Certo. E por esse trabalho que é realizado, que a gente estava acompanhando aí nas imagens, é uma pequena demonstração, né, do trabalho social que vocês também realizam junto à comunidade. Obrigada. Obrigada, capitão. E aproveitar, sim, nós temos também a ação social nas escolas, e agora, no sábado, nós vamos ter um evento lá no colégio, o Conselheiro Mafra, que seria ótimo. lá na Franz Miller, né? Lá no CAIC. Então a gente deixa o convite para toda a comunidade, né? Principalmente da região. Mafra, Conselheiro então, Mafra. sabe o horário? Na Franz Miller. O horário das 8 até as 12 horas. Bombeiros estarão lá, Estaremos lá junto com a Defesa Civil, também fazendo um projeto lá e trazendo a comunidade para a escola, que é o que a gente também está progredindo aí de mês a mês em outros colégios, né, em outras escolas. A gente precisa muito dessas iniciativas. Obrigada pela presença aqui no Ver Mais.